Que bom te ver por aqui. Vamos falar hoje sobre estilos parentais. Para a gente entender sobre o desenvolvimento emocional das crianças, a gente precisa compreender sobre os estilos parentais. Embora existam vários, eu vou falar aqui apenas de 3. Aquele estilo autoritário, o estilo permissivo e aquela parentalidade consciente. Vamos começar com o estilo parental autoritário. Ele é marcado por muita rigidez, com controle excessivo, com exigências elevadas e pouca escuta da criança. Então, nessa dinâmica, o adulto ele ocupa uma posição de poder absoluto. Ele espera a obediência imediata da criança. Então, a relação entre limites e escolha funciona da seguinte forma: existem limites, mas não existem escolhas. A criança ela deve obedecer sempre porque o adulto mandou. E algumas falas comuns: faça agora, eu estou mandando. Mas mamãe, não quero saber, faça agora porque eu estou mandando. E cale a boca. Então, nesse estilo, a criança ela não tem espaço para expressar os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas opiniões. E o foco está na obediência e no controle externo. Muitos pais eles acreditam que para serem respeitados, eles precisam ser temidos. Outros acreditam que questionamentos da criança representam ali a falta de respeito. Entretanto, respeito e medo são coisas totalmente diferentes. O medo ele pode produzir ali na criança a obediência imediata, mas não produz necessariamente a confiança, o vínculo, a segurança emocional. Então, é importante compreender que muitos pais autoritários, eles não são maus pais. Eles foram criados dessa mesma forma. Alguns ouviram durante toda a infância: criança não tem querer. Enquanto você morar aqui debaixo do meu teto, você vai fazer tudo o que eu mandar. Na minha época, ninguém respondia aos pais. Então, sem perceber, eles estão reproduzindo isso que aprenderam. Então, por trás da rigidez, muitas vezes existe o quê? O medo. Medo de perder o controle. Medo de seu filho se tornar uma pessoa irresponsável, um adulto irresponsável. Medo do seu filho não lhe respeitar. Medo de errar. Então, o problema é que o excesso de controle, ele impede o desenvolvimento da autonomia da criança e também da autorregulação. A criança, ela aprende a obedecer quando alguém está olhando, quando tem a presença de um adulto, mas nem sempre aprende a fazer as escolhas conscientes quando ela está sozinha, quando não tem ninguém ali por perto. E o que a criança sente nesse ambiente autoritário? Nem toda criança ela vai reagir da mesma forma. Algumas tornam-se excessivamente obedientes, outras tornam-se agressivas e desafiadoras, mas internamente elas carregam os sentimentos semelhantes. Elas podem pensar: o que eu sinto não é importante para os meus pais. Ninguém me escuta. Eu preciso ser perfeito. Eu não posso errar. Eu tenho que agradar todo mundo. Eu tenho que agradar meu pai, minha mãe, para eu ser amada. Então, ela também pode pensar assim: quando eu crescer, ninguém vai mandar em mim. Embora os comportamentos sejam diferentes, ambos eles surgem da mesma necessidade de ser visto, a necessidade de ser ouvido e de ser valorizado. Então, agora, quando é que os pais eles se tornam essa fonte de medo? A teoria do apego nos ensina que a criança ela foi biologicamente programada para procurar os pais quando ela está assustada, em uma situação de perigo, de insegurança ou de tristeza. Então, ela busca essa proteção nos pais, nos principais cuidadores. Ela busca esse acolhimento, ela busca a segurança. Mas quando os pais respondem constantemente com gritos, com ameaças, com humilhações, com agressão, então existe esse conflito interno. A mesma pessoa que deveria oferecer a proteção passa também a ser a fonte do medo.
Então a criança, ela deseja se aproximar para se sentir segura, mas também ela deseja se afastar por causa do sofrimento, para fugir do sofrimento. E esse conflito dentro dela pode gerar a insegurança emocional, dificuldades futuras na forma de lidar com as suas emoções, com os relacionamentos. Por isso que a parentalidade excessivamente rígida, ela está associada a maiores dificuldades de regulação emocional, de aumento de agressividade e de prejuízo na autoestima. Pais permissivos ou negligentes já é o oposto, né? Encontra aí a permissividade. Aqui já tem muita liberdade, pouca firmeza. Os pais costumam ser afetuosos, gentis, mas tem dificuldade de sustentar os limites que ele colocou, das regras da casa, do dia a dia. Então são comuns situações como: filho, vai escovar o dente. Ah, mãe, só mais um pouquinho. Tá bom, tá certo. Passa alguns minutos: filho, agora é sério, vai escovar os dentes. Mãe, só mais um pouquinho. Tá bom, tá certo, filho. Ou então os pais acabam desistindo. Então a criança, ela aprende que insistir funciona. Ela aprende que o limite muda dependendo da situação, dependendo como o pai está naquele dia. Ela aprende que o não também pode virar sim. E nesse estilo tem muita liberdade sem direção. A criança decide quando faz, como faz e se faz. Mas crianças, elas não possuem maturidade emocional suficiente para assumir esse papel. Elas precisam de quê? De orientação. Elas precisam de liderança, elas precisam de adultos que a conduzam. Então, por que muitos pais são permissivos? Muitas vezes a permissividade, ela não nasce da irresponsabilidade, ela nasce da exaustão do dia a dia, do trabalho, das agendas, também do medo, da culpa, da insegurança. Alguns pais pensam: eu não quero que meu filho sofra como eu sofri, eu não quero traumatizar o meu filho, eu tenho medo do meu filho não gostar de mim, eu já fico tanto tempo longe dele, e eu não quero frustrá-lo. Eu estou cansado demais para estar lidando com conflito, com isso, com a criança. Então, essas são as razões importantes que a gente precisa estar atento, que leva muitos pais a usar esse tipo de parentalidade. E muitas vezes, por trás da dificuldade de estabelecer limites, existe também a história dos pais. Existe a história por trás desse ser humano, de medo, de cansaço emocional, de desafios, e que fazem parte da família que ele cresceu. Então, entender todos esses fatores, ele não significa que devemos abrir mão dos limites nessa hora da educação, mas significa reconhecer que educar uma criança também envolve lidar com as emoções dos adultos e com os desafios que os adultos também enfrentam, né? Desses adultos que são responsáveis pelas crianças. O que a criança sente nesse ambiente de permissividade? Muitas pessoas acreditam que a criança, ela gosta de viver sem limites, de fazer o que quer, na hora que quer, e se fazer ou não. Mas essa ausência de limites, ela gera na criança insegurança. Gera insegurança. A criança, ela pode não dizer isso através de palavras, mas através dos comportamentos. Lá no inconsciente dela vai passando essa informação: quem está cuidando de mim? Até onde eu posso ir? Quem está conduzindo essa família? Será que alguém aqui consegue me proteger? Eu tenho que resolver tudo sozinho. No inconsciente, mas no comportamento ela vai trazendo as respostas para essa pergunta. Então isso ajuda a explicar porque muitas crianças parecem querer controlar tudo. Na verdade, elas estão procurando alguém que assuma a liderança emocional da relação. Então, a inconsistência do dia a dia, de fazer, de não fazer, de tanto faz, se não faz, gera na criança insegurança. E os pais, eles são a base emocional da criança. Então, se a base é instável, a criança, ela também tende a se sentir instável. Por que muitos pais, então, têm
o medo de dizer não. Muitos pais acreditam que o não traumatiza a criança, né? Mas um não respeitoso, ele não traumatiza. Pelo contrário, ele ajuda a construir essa segurança emocional. A criança, ela aprende que existem limites, a criança aprende a lidar com frustrações, ela aprende que nem tudo acontece da forma como ela deseja. Por exemplo, filho, eu entendo, meu filho, eu entendo que você quer muito isso, quer esse brinquedo, quer ir brincar ou não quer ir dormir. Eu sei que você está frustrado, mas a resposta continua sendo não. Eu vou continuar te amando, eu estou aqui com você. Isso é um modelo de firmeza sem humilhação. É um modelo de limite para a criança sem agredi-la, de corrigir sem rejeitar. É sobre isso. E falando ainda sobre a educação consciente, de parentalidade consciente, não é sobre permissividade, também não é sobre o autoritarismo. É a busca do equilíbrio entre esses dois, entre a gentileza e a firmeza. E nós, pais, os pais conscientes, eles não são pais perfeitos. Não existe essa perfeição, né? E os nossos filhos, eles nem precisam de pais perfeitos. O que eles precisam são de pais conectados. Eles precisam de adultos disponíveis para aprender também, para reparar erros também, de crescer junto com eles. A parentalidade consciente, ela une esse respeito com a responsabilidade. Eu escuto a criança, mas também eu sustento os limites. Eu vou acolher as emoções das crianças, da minha criança, do meu filho, da minha filha, mas eu não vou permitir qualquer comportamento. Então eu vou ali oferecer escolhas, mas dentro de limites adequados. Por exemplo, filho, você quer tomar banho no chuveiro ou na bacia, ou lá no quintal, na torneira ou na banheira? Você quer colocar o pijama azul ou vermelho? Então perceba que existe a escolha da criança, né? Que ele também pode escolher, mas ali também existe o limite do que precisa ser feito naquela hora. Então a pergunta não é você quer tomar banho, porque o tomar banho não é algo opcional, assim como escovar dente, assim como é hora de acordar, é hora de dormir. As regras, os combinados aí na sua casa. O que vai ser opcional aí é a forma como aquela necessidade vai ser atendida. Então isso permite que a criança ela desenvolva autonomia, sem abrir mão da estrutura que ela precisa. O que a criança ela aprende na parentalidade consciente? Ela aprende que ela pode sentir emoções difíceis, ela aprende que ela pode errar e mesmo assim ela vai continuar sendo amada. Ela aprende que os sentimentos importam, ela aprende que existem limites, que nem tudo acontece como ela quer e que ela também pode aprender com os erros e que pode sim resolver os problemas através da comunicação. Então essas aprendizagens, elas constroem o que na criança? A autonomia, a autoestima, constrói a segurança emocional. E diante de um desrespeito, se uma criança grita com você, grita com um pai autoritário, o pai vai falar assim: cale a boca, eu não aceito isso. O pai permissivo vai ignorar, vai fazer que nem foi com ele aquela fala. Já o pai consciente vai dizer: eu quero te ouvir, estou aqui para te ouvir, mas eu não vou permitir que você fale comigo dessa forma. Primeiro nós vamos se acalmar, primeiro você vai se acalmar, depois a gente conversa. Então, na parentalidade consciente existe esse respeito mútuo. Eu não grito com você e você não grita comigo. Eu não bato em você e você não bate em mim. Então, eu quero ensinar a resolver os conflitos através de quê? Da comunicação e não através do medo. E diante de um comportamento desafiador, existe uma frase muito, muito importante que eu amo. Todo comportamento é comunicação. Então, antes de ensinar a criança como a criança ela deve se comportar, a gente precisa entender o que ela está sentindo.
Porque todo comportamento nasce de um sentimento, nasce de uma necessidade que a criança está sentindo naquele momento. Então, muitas vezes, por trás de uma birra, existe uma dificuldade de autorregulação, dependendo aí da idade, 2, 3, 4 anos, até 5 mais ou menos, tem sim essa dificuldade de autorregulação. É nesse momento que ela está aprendendo a autorregular. E por trás de uma agressão também existe uma emoção não compreendida. Por trás de um grito pode existir uma necessidade de conexão, um abraço assim no filho mesmo de 1 minuto, coração com coração. Rapidamente ela vai se acalmar. Então, por trás da desobediência pode existir também aí a necessidade de autonomia, de pertencimento, de atenção. Então, por detrás de um comportamento tem uma comunicação que a criança ela está querendo passar, sentindo a necessidade de passar para o adulto, para o pai, para a mãe, para o principal cuidador. E quando a gente muda esse olhar, essa percepção, a gente deixa de perguntar: como faço essa criança parar? E aí a gente passa a perguntar o que ela está tentando comunicar. O que a criança, o que o meu filho, a minha filha está sentindo nesse momento? Qual necessidade pode não estar sendo atendida? Então, essa mudança de perspectiva transforma muito a forma como a gente educa os nossos filhos. Por exemplo, vamos falar sobre escovar os dentes. O autoritário vai falar: vai escovar os dentes, vai escovar os dentes agora. Eu tenho que repetir outra vez, vai escovar o dente agora. O permissivo vai dizer: escova se quiser, depois não reclame, se os dentes caírem, se ficarem podres, eu não quero nem saber. Permissivo. Já o consciente vai falar com o filho: o que ainda falta você fazer antes de ir dormir? Filho, você quer escovar os dentes agora ou depois que terminar esse desenho? Então, com crianças pequenas, o pai consciente vai usar também o lúdico. Você quer ir na minha cocunda, pulando canguru, você quer ir nas costas da mamãe, como um macaquinho, é sobre isso. Mas vai lembrar que não existem ferramentas que sirvam como mágica, né? Varia do dia, varia do momento, porque também os relacionamentos eles são complexos. Então nem sempre vai funcionar da mesma maneira. Mas a palavra-chave, o que deve sempre existir é a conexão. Então nenhum pai ele é perfeito, nenhuma mãe é perfeita e nenhuma criança precisa de pais perfeitos. O que as crianças elas precisam são de adultos disponíveis para aprender, para crescer, para reparar erros, para construir relacionamentos seguros. E a parentalidade consciente, ela não busca essa perfeição. Ela busca a conexão, ela busca a responsabilidade, ela busca o equilíbrio entre o amor e a firmeza. E ao longo da vida, os pais vão errar. Eu errei, você vai errar, os filhos também vão errar, os conflitos eles vão acontecer. E o objetivo disso não é eliminar os conflitos, mas sim aprender e atravessar esses conflitos de modo respeitoso, de modo saudável. E toda criança ela precisa de duas coisas ao mesmo tempo. Ela precisa de raízes e de asas. Raízes como essa árvore essas árvores atrás de mim, porque as raízes elas são construídas através da segurança emocional, da conexão, dos limites e também da previsibilidade. E já as asas elas são desenvolvidas através da autonomia, através da confiança, da responsabilidade, das oportunidades de fazer escolhas e também escolhas adequadas de acordo com a idade, como essa borboleta aí passou voando também atrás de mim. Então, quando existe amor sem limites, a criança ela pode se sentir sim perdida. Mas quando existe amor e firmeza, quando esses dois caminham juntos, a criança ela encontra o ambiente necessário ali para desenvolver essa segurança emocional, a autonomia, a autorregulação e relacionamentos saudáveis. Esse é o propósito da parentalidade consciente.
ajudar a criança a crescer, sabendo que ela é amada, sabendo que ela é respeitada, sabendo que ela é orientada e segura. Uau!